Boa noite. A Rede Mercosul Record News Paraná inicia hoje uma série de sabatinas com os candidatos que disputam o governo do Paraná. Os 8 concorrentes confirmaram presença e a ordem de participação foi definida em sorteio prévio. Quem abre esta série é o candidato Ogier Bucchi, do PRP, advogado e jornalista. Boa noite, candidato. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Muito boa noite. E você, telespectador, não sabe com que alegria eu posso me dirigir ao Paraná, aqui na Mercosul, porque eu conheço a casa, eu estive aqui durante muitos anos e participo com alegria deste episódio, porque mais uma vez a Rede Mercosul sai na frente. Mais uma vez ela significa o projeto vencedor do povo paranaense. É exatamente aquilo que eu prego no meu governo. Isso eu vejo aqui nesta casa, na iniciativa privada, com muita alegria. Aos telespectadores, ouvintes e internautas que nos acompanham, apresento os meus colegas que também vão ser aqui entrevistadores. Eduardo Simões, jornalista da Rede Mercosul, Record News Paraná. Elizabeth Castro e também Roger Pereira. Todos os 2 jornalistas do site Vanguarda Político, nossos parceiros nesta série de entrevistas. Lembrando a todos que estamos em rede neste momento. Além dos nossos canais de televisão, é possível acompanhar ao vivo pelos sites redemercosul.com.br, vanguardapolitica.com.br e ainda pelo site bonde.com.br, também parceiro nesta transmissão das entrevistas e integrante do grupo Folha de Londrina. Ressalto que as entrevistas ainda serão retransmitidas pelas rádios do grupo de rádios Terra Nativa, nas regiões de Mandaguari, Açaí, Cornélio Procópio, Ribeirão do Pinhal, Andirá, Cambé, Arapoti e Paranaguá. Então, vamos à entrevista de hoje com o candidato Ogier Bucchi. Candidato, a primeira pergunta para o senhor que eu dirijo é sobre o seu plano de governo. Notei que o senhor faz ali muitas críticas ao governo federal, projetos do governo federal. E notei elogios ao atual governo aqui do estado do Paraná. O senhor diz, por exemplo, que vai ampliar bons programas implantados no atual governo, na área de saúde. Diz que quer complementar o trabalho de expansão do sistema prisional. Isso me parece elogio, na minha avaliação. A pergunta para o senhor é: o senhor é um candidato de propostas novas ou de continuidade do atual governo? Em primeiro lugar, eu acho que elogiar os governos que antecedem o governo que vai ser o que eu vou implantar no Paraná, porque eu vou ganhar a eleição, é, antes de mais nada, uma demonstração de elegância. O Paraná teve bons governadores, não só na pessoa do atual, em alguns dos projetos que ele desenvolveu, alguns dos, mas também o governador Requião teve bons projetos nos seus 2 governos e lá no mais remoto nós tivemos outros governadores importantes, Ney Braga, Paulo Cruz Pimentel, o próprio governador Jaime Lerner teve bons projetos. O que eu quis colocar no meu plano de governo é exatamente como vou fazer política, que diferença vou fazer e qual diferença. Aquilo que é bom, seja de quem for, eu vou continuar. Então eu acho que o programa Mãe Paranaense é muito bom. Mas eu também acho que o programa Leite das Crianças é igualmente bom. Eu também acho que o programa Luz Fraterna foi muito útil para o povo do Paraná. O senhor não representa um governo de continuidade. Por vezes o senhor é criticado como um candidato que poderia estar em nome de outros opositores e não o atual governante, um candidato laranja. Eu quero dizer que quem me imagina um candidato laranja sofre de problema de visão. Eu sou o candidato amarelo e azul. As cores do meu partido são amarelo e azul. Mas se eu fosse um candidato laranja, eu seria o Robin da seleção da Holanda. Sabe por quê? Porque ele joga muito. E eu, quando for governador, vou jogar muito. E vou ser um bom governador. E não preciso, nessa etapa da minha vida, de representar a ninguém, a não ser a mim mesmo, os meus compromissos com a minha história, com a minha família, com os meus amigos e, sobretudo, com um Paraná sério, afastado da mentira, afastado da grandiloquência e muito preso, sim, ao orçamento. Se as pessoas tivessem um pouco mais de preocupação com o meu programa de governo,
teriam a percepção que os primeiros 10 pontos do meu programa de governo criticam o atual governo e não o elogiam. Lá no 37º eu faço um elogio à parte da saúde. Mas os 10 primeiros pontos do meu programa de governo falam de nepotismo, por exemplo. Falam de que eu vou fazer uma enorme reforma administrativa, e se eu vou fazer uma enorme reforma é porque eu discordo da maneira que o Estado é administrado nos dias de hoje. Então é uma questão de boa vontade e de analisar corretamente o que está escrito. Eu vou sim oferecer ao povo do Paraná um projeto cuja utopia vai transformar o Paraná neste Estado que sempre discute nas eleições as pequenas coisas, as coisas comezinhas, as coisas menores, tipo, você está a serviço de alguém. Isso é discutir o Paraná sob um ponto de vista inferior. Eu estou a serviço da utopia de transformar o Paraná do 5º estado dessa nação, no 4º, no 3º e assim por diante. Aqueles que me sucederem, eu espero que transformem o nosso estado em maior, mais competitivo, mais capaz, com uma estrutura logística compatível com a produção desse estado. Candidato, o senhor citou nepotismo. Nepotismo cruzado também é nepotismo. O senhor tem 2 filhos trabalhando no atual governo. Está errado. Eu tenho um filho trabalhando no atual governo, mas continue. A sua candidatura nacionalmente apoia a candidatura de Aécio Neves. A sua primeira ação de campanha foi impugnar a candidata Gleisi Hoffmann. Por que o senhor atua tão contra os oposicionistas de Beto Richa? Primeiro que eu não atuo contra os oposicionistas de Beto Richa. Eu fiz a impugnação à candidatura e, vamos esclarecer, eu não impugnei a candidatura da senhora Gleisi Hoffmann. Eu impugnei a coligação da senhora Gleisi Hoffmann. Quando foi formalizada a coligação, no meu modesto entendimento, e não é tão modesto assim, porque ele tem amparo jurídico, e eu o sustento regionalmente agora, na 3ª instância, eu entendi, até por declarações feitas pelo PDT, e não por mim, de que o prazo para a coligação não tinha sido obedecido. O Tribunal Regional Eleitoral entendeu que o prazo foi obedecido. A escolha do vice. Para a escolha do vice, ou seja, a coligação. De forma alguma eu poderia impugnar a candidata do PT, porque a candidatura dela nada tinha a ver com a impugnação que fiz da coligação. O senhor também teve que mudar seu vice depois do prazo? Como é que é? O senhor também não teve que mudar seu vice depois do prazo? Tive. Pois então. E o que tem a ver uma coisa com a outra? Fora do prazo de registro de candidaturas. Para você fazer esse tipo de pergunta, você precisa conhecer melhor o direito eleitoral. A substituição do vice, tanto é possível como que, infaustosamente, o Brasil acaba de ver a substituição não do vice, mas do titular da candidatura. Quando existe uma razão de força maior, você trata da substituição do vice, que é prevista na lei eleitoral, o que é uma coisa completamente diferente de impugnar a coligação. Eu insisto, a questão é impugnação da coligação. Candidato, vejamos aqui, o seu vice desistiu, o suplente de Senado desistiu e 2 candidatos a deputado pelo seu partido desistiram. Ou seja, o partido já deu um sinal de que não começou muito bem a eleição. É a sua opinião, a minha é diferente. A minha é que nós estamos oferecendo ao Estado uma maneira nova de comportamento. Quando nós, e foi por intervenção do próprio vice, eu quero esclarecer de quem se trata, é um senhor que foi presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, foi vereador 7 vezes, e quando juntou os seus documentos para oferecer a sua documentação para a candidatura, ele percebeu que ele tinha problema legal para complementar a sua documentação. Procurou o partido, como as pessoas de bem têm que fazer, disse que não estava em condições de manter a sua candidatura e renunciou à candidatura. Posteriormente, então, o partido escolheu um novo candidato a vice, que hoje está em processo de homologação, como todos os outros no Tribunal Regional Eleitoral. Quanto aos candidatos que desistem, como desistiram candidatos a deputado, eu acho muito interessante que o meu partido, por ter participado da impugnação de um partido grande,
ficou sob o óculos de todos os jornalistas, a eleição e tudo mais. Não é só no meu partido que candidatos a deputado desistiram. O próprio candidato Valdir Pugliese, que tem uma longa história prestada à política do Paraná, sexta-feira desistiu. Hoje já desistiu de desistir. Então, o que ocorre muito é que o candidato faz contas e percebe como anda a sua possibilidade e desiste ou deixa de desistir, mas isso é do próprio alvedrio de cada cidadão. Agora, candidato, diante dessa questão que o Roger levantou sobre o vice, o senhor acabou tendo que talvez se explicar para o Ministério Público que vai abrir um processo para investigar o senhor por má-fé. Como responder a essa acusação? Primeiro, eu não uso de má-fé. Quem usa de má-fé é quem mente para as pessoas. Eu não minto. Eu distribuí uma ação. Nesta ação pedi sigilo, basta ter acesso aos autos para ver que um dos pedidos que fiz foi sigilo. Eu pedi sigilo da ação. Aí alguém aventa que eu poderia ter feito, distribuído a ação como um fato político. Bom, quem aventa isso é no mínimo idiota, para ser ameno. Eu estou sendo ameno, porque se eu escrevo, assino embaixo, ponho minha responsabilidade pessoal no fato de que eu peço sigilo, como é que eu posso estar criando um fato político? Aonde está a minha fé? Eu pedi sigilo. Eu pedi que a ação tramitasse sob sigilo. Quem quebrou sigilo não fui eu. Como é que eu posso ser acusado de ter agido de má fé? Primeiro, eu não ajo de má fé. Quero olhar no teu olho, telespectador. Eu não ajo de má fé. Eu tenho a coragem. Eu sou diferente. Eu não tenho medo de quem está no poder. Eu coloco meu nome à disposição do povo porque não nasci sob o signo do medo. Não sou aquele índio que é pintado com as cores da guerra e depois volta para casa para o pai se suicidar de vergonha. Eu sou índio que vai para a luta e permanece na luta. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Queremos falar também sobre suas propostas. Posso falar sobre a proposta no próximo bloco? Vai falar de tudo. Sabatina fala de tudo. Daqui a pouco a gente volta com o candidato Roger Buch. Já, já.